Você não nasceu para viver com medo. Por isso, o Senhor deixou ferramentas para que você soubesse o que é o medo, a origem dele e como ele te ataca. Com isso em mente, você vai poder identificar se você está sendo atacada pelo medo e como vencer o medo. E ainda de forma prática, se blindar contra o medo. Para entendermos sobre isso, o Senhor deixou a história de Agar. Agar foi uma mulher que enfrentou o medo da pior maneira possível. E os erros dela deixaram ensinamentos para que eu e você soubéssemos como vencer o medo. O Senhor deixou relatado na palavra o momento em que a Agar precisou sair de perto do Abraão. O momento em que Deus começou a cumprir de forma prática o que ele já havia falado para o Abraão que ia fazer. Eu vou fazer desse menino uma grande nação. Com isso em mente, o que o Abraão fez? Pegou apenas um pedacinho de pão, um odre de água, entregou para Agar e para o menino e disse para eles, podem ir. Olhando pela primeira vez, parece que o Abraão é um pai que não se importa com o filho, mas não. Diz a palavra que o Senhor já havia falado com ele, eu vou fazer desse menino uma grande nação. E porque o Abraão cria nisso, ele não experimentava o medo. A Agar, com esses dois elementos, diz que saiu para o deserto e andava errante. Mas ela andava errante não porque ela não tinha direção. Porque a direção que o Senhor Deus havia dado para o Abraão era a direção para Agar também, a direção para o Ismael. Mas, como a Agar não estava prestando atenção na direção, ela começou a experimentar o medo. E aí é aonde o medo se origina. Essa é a natureza do medo. O que é um medo? Ele não é um sentimento, ele é um espírito. Um espírito que traz uma ideia contrária ao que Deus falou. Deus não havia dito que esse menino iria ser uma grande nação? O que Agar estava olhando? Apenas com um pedaço de pão, apenas com um odre de água. Como é que esse menino vai sobreviver para daqui a algumas horas? E com essa ideia em mente, ela perdeu a ideia que o Senhor havia falado. Ela começou a focar e prestar atenção aonde não devia estar prestando atenção. E prestando atenção nessa ideia contrária, nesse espírito, ele começou a gerar dentro dela o sentimento. Aí já é a segunda fase do medo. O medo começa a produzir sentimentos. E o que foi que a Agar fez com esses sentimentos em mente? Deixou o menino ali debaixo de uma árvore, foi para um lugar um pouco mais longe e começou a chorar, a se desesperar. Estava errante, não sabia o que fazer. E aí, nesse momento de todo esse turbilhão de sentimentos e essas fantasias criadas pelo medo, vem o anjo do Senhor e diz para ela, Agar, não temas, porque Deus ouviu o choro do menino. Ora, mas não diz o texto que quem estava chorando era Agar? Sim, mas o que Deus estava fazendo era uma promessa para o menino. E toda essa parafernália que estava dentro da Agar estava atrapalhando o que Deus havia falado para o menino. Então Deus está dizendo, focado, eu tenho algo com o menino, não temas. E aí, quando o anjo falou isso para ela, diz a palavra que o Senhor lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água que já estava ali. Não diz o texto que ele criou um poço de água, diz que ela viu. Então alguém que está andando errante é uma pessoa que está prestando atenção na ideia errada, contrária à vontade do Senhor, que era o caso da Agar. Mas a hora que ela recebeu a compreensão de que Deus tinha algo com o menino, então os olhos dela foram abertos para toda a providência que já estava ali. Que ela não estava enxergando, mas já estava tudo providenciado. Percebe? O medo, ele é um espírito contrário ao que Deus tem para você. E quando você começa a prestar atenção nessa ideia totalmente invertida daquilo que Deus tem a seu respeito,
você começa a experimentar do jeito que é Agar, o mesmo turbilhão de sentimentos, e começa a tomar decisões que não precisava tomar. Começa, como ela, fugir, deixa ali o problema e vai escapar e vai fazer outra coisa, já que não consegue resolver. Mas o que o Senhor tem para você é exatamente o mesmo que Ele tinha para Agar. Uma promessa, uma palavra, uma certeza, uma segurança. Não temas. Qual é a área que você está experimentando medo? É nas suas finanças? No relacionamento da sua família? Na sua saúde? Algo impossível que você não tem como resolver? A palavra de Deus para você é a mesma que foi para Agar. Não temas. Não temas, porque o Senhor já tem providência para você. Ele já sabe o que tem a seu respeito. Simplesmente basta você prestar atenção naquilo que Ele diz sobre você. Ele diz que não vai faltar o pão na mesa do justo. Ele diz que Ele não vai deixar vir enfermidades sobre a casa do justo. Ele diz que não vai haver esterilidade na vida do justo. E essa esterilidade é em várias áreas. Não apenas em criar uma família, não apenas em ter filhos literalmente, mas em várias áreas da vida. Ele diz que na sua vida não vale encantamento. Ele diz que você está protegido, ele diz que você está dirigido. A palavra de Deus é cheia de promessas. Quando você abre, começa a ler e começa a entender e prestar atenção nisso e focar isso na sua vida, o medo simplesmente não tem espaço contra você. Tanto que a hora que a Agar viu o poço, a providência, se lembrou da promessa, o que ela começou a fazer? Foi lá, pegou água, correu, deu para o menino e diz o texto que ela criou o menino no deserto e ele passou a ser flecheiro. Quer dizer, não precisa de situações favoráveis. A única coisa que você precisa é prestar atenção na direção do Senhor que já está disponível para você. Não temas. O Senhor tem saída, providência, futuro, prosperidade, milagre e vitória para a sua vida. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, abre os olhos desta mulher como o Senhor abriu de Agar, meu Pai, para que ela veja, Senhor, a providência do Senhor, para que ela veja, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, tem algo preparado de bom para o futuro dela, que nenhuma das tuas palavras caem por terra e que ela, Senhor, tem promessas do Senhor. Não precisa olhar para o medo, não precisa prestar atenção neste espírito mentiroso que traz, ó Deus, engano, frustração, angústia, dor e ideias fantasiosas de coisas que nunca vão acontecer. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa mulher, livra ela do medo e levanta, Senhor, com o olhar, ó Deus, no Senhor, porque ela é bem-sucedida e abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Seja fortalecida, seja abençoada, porque o Senhor tem providência para você. Até o nosso próximo vídeo.